Ainda são escassos os casos conhecidos e estudados. No entanto, Nuno Clode, presidente da SPOMF, em entrevista ao Observador, assegura que a probabilidade de o bebê contrair o Covid-19 durante o período de gestação ou no parto é baixa. Não há muitas grávidas conhecidas com o vírus, não deve ultrapassar uma centena. No entanto, como qualquer outra doença infecciosa, o risco nas grávidas é maior. Grávida suspeita com infecção Covid-19. O que fazer? Ainda que o risco de transmissão vertical para o bebê, através do útero, pareça ser inexistente, a SPOMF defende que todas as grávidas com suspeitas de infecção deverão ser avaliadas nos hospitais com vigilância materna e fetal intensiva, devendo também ser recomendado o rastreio sistemático, de acordo com os critérios definidos pela Direção-Geral de Saúde para a população em geral. Neste cenário, a grávida deverá manter-se numa sala de isolamento de infecções aerotransportadas até a confirmação diagnóstica. Além dos responsáveis pelo controle de infecções, também a equipe de neonatologia deve ser avisada, uma vez que os bebês nascidos demais com Covid-19 confirmada devem ser isolados, de acordo com a Orientação de Prevenção e Controle de Infecções. O Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna sublinha a importância de que todas as grávidas evitem dirigir-se aos centros hospitalares, exceto se for estritamente necessário. Para tal, os internistas podem realizar consultas por teleconsulta em vez de consulta presencial, estabelecendo também um contato direto com a grávida, via e-mail por exemplo. O coletivo adianta ainda que as grávidas devem ser instruídas sobre os sinais de alarme da eventual agudização da sua patologia de base, bem como dos motivos que as levem a contactar a linha SNS 24 ou INEM. Ainda são escassos os casos conhecidos e estudados. No entanto, Nuno Clode, presidente da SPOMF, em entrevista ao Observador, assegura que a probabilidade de o bebê contrair o Covid-19 durante o período de gestação ou no parto é baixa. Não há muitas grávidas conhecidas com o vírus, não deve ultrapassar uma centena. No entanto, como qualquer outra doença infecciosa, o risco nas grávidas é maior. Grávida suspeita com infecção Covid-19. O que fazer? Ainda que o risco de transmissão vertical para o bebê, através do útero, pareça ser inexistente, a SPOMF defende que todas as grávidas com suspeitas de infecção deverão ser avaliadas nos hospitais com vigilância materna e fetal intensiva, devendo também ser recomendado o rastreio sistemático, de acordo com os critérios definidos pela Direção-Geral de Saúde para a população em geral. Neste cenário, a grávida deverá manter-se numa sala de isolamento de infecções aerotransportadas até a confirmação diagnóstica. Além dos responsáveis pelo controle de infecções, também a equipe de neonatologia deve ser avisada, uma vez que os bebês nascidos demais com Covid-19 confirmada devem ser isolados, de acordo com a Orientação de Prevenção e Controle de Infecções. O Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna sublinha a importância de que todas as grávidas evitem dirigir-se aos centros hospitalares, exceto se for estritamente necessário. Para tal, os internistas podem realizar consultas por teleconsulta em vez de consulta presencial, estabelecendo também um contato direto com a grávida, via e-mail por exemplo. O coletivo adianta ainda que as grávidas devem ser instruídas sobre os sinais de alarme da eventual agudização da sua patologia de base, bem como dos motivos que as levem a contactar a linha SNS 24 ou INEM. Grávida com infecção confirmada. O que pode acontecer? Embora a maioria da informação disponível se reporte aos estudos dos surtos de SARS-CoV e MERS-CoV em mulheres grávidas, a SPOMF enumerou alguns cenários possíveis. Numa fase inicial da gravidez, não se pode excluir maior probabilidade de abortamento do primeiro trimestre, e parece não haver um risco acrescido numa morte fetal.
o risco de prematuridade aumenta 40% na presença do Covid-19, não sendo claro se por prematuridade espontânea ou provocado por estado fetal não tranquilizador. No que diz respeito ao crescimento fetal e efeitos placenta-rios, existe a probabilidade de restrique ao de crescimento fetal por lesões na placenta, pelo que deverá ser efetuada avaliar que o do crescimento fetal seriada nas infectadas que se mantenham grávidas. Para as POMF, o parto não deve ser influenciado perante um caso confirmado de coronavírus, a não ser que a condição respiratória da grávida exija um parto imediato. Das CIRs reportadas, houve um número significativo de cesarianas por estado fetal não tranquilizador. A analgesia epidural não está contraindicada, no caso de infecção de Covid-19. Na verdade, deverá ser preferencialmente oferecida por forma a minimizar a necessidade de anestesia geral. É ainda recomendada a laqueação tardia do cordão umbilical após o nascimento, desde que não existam contraindicações. O bebê pode ser limpo e seco normalmente, enquanto o cordão ainda está intacto. O Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna sublinha que não está provado que após o parto, uma mulher com Covid-19 deve ser separada do seu filho. O impacto da separação parece ser mais prejudicial do que o risco de infecção, lê-se nas recomendações. Por outro lado, Nuno Cledo, presidente das POMF, afirmou ao Observador que é a opção da mãe que esse contacto seja ou não estabelecido, acrescentando que essa ligação deve ser privilegiada caso a progenitora não apresente sintomas graves, como febre ou tosse intensa. No que diz respeito à amamentação, a Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal ainda que não foram ainda encontrados indícios de vírus no leite materno de uma mãe infectada. No entanto, a principal preocupação não é se o vírus pode ser transmitido através do leite materno, mas se a mãe infectada pode transmitir o vírus através de gotículas respiratórias durante o período de amamentação. Desta forma, todas as mães com Covid-19 deverão tomar todas as precauções possíveis para evitar a transmissão, como usar uma máscara facial durante a amamentação e lavar as mãos frequentemente. As mães infectadas e sintomáticas não devem amamentar.